Pastor, eu fico perguntando, né, por que, pastor, estudar o santuário? Por que o pessoal de casa agora, a gente veio dos ensinos de Jesus, e por que o santuário? Bom, estamos começando essa temporada do santuário porque esse é um tema muito especial na Bíblia. Na realidade, ele é como se fosse uma espinha dorsal da palavra de Deus. O centro do pensamento dos escritores bíblicos era o santuário. Para você ter uma ideia, Cris, do Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, 45 capítulos no Pentateuco falam do santuário. Se você vai para os profetas do Antigo Testamento, existem mais 45 capítulos falando do santuário. Ou seja, no Antigo Testamento são 90 capítulos só falando do santuário. Você deve se lembrar também que quando o povo de Israel chegou, acampava no deserto, as tribos elas se distribuíam ao redor do santuário. Então, fisicamente, geograficamente, o santuário era o centro da religião de Israel. No santuário, eles iam todos os dias para oferecer sacrifícios e ofertas, porque era o evangelho que Deus tinha para apresentar para o povo. Era como eles aprendiam como se livrar da culpa do pecado e como serem salvos. Quando vem Cristo, no início do ministério dele, ele purifica o santuário. Lembra que ele expulsou os cambistas do templo, Sim. etc. E no final do ministério, poucos dias antes da cruz, ele torna a purificar o santuário. Isso é significativo, né? No início e no fim do ministério, ele purifica o santuário. Aí o Novo Testamento começou a ser escrito. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho está dividido segundo as festividades judaicas, que eram 7 as festas judaicas. Se você pegar as epístolas paulinas, elas apresentam Jesus como oferta, como sacerdote e como sumo sacerdote. Se você pegar o livro do Apocalipse, ele vai falar, ele está subdividido em 7 cenas e cada cena começa no santuário celestial. Ou seja, tudo na Bíblia é sobre o santuário. A coletânea do santuário eram os salmos. Então, os salmos que nós temos na Bíblia eram os cânticos que os levitas cantavam lá no santuário. E sabe, Cris, uma informação interessante? No santuário chegou um momento, né, na época de Salomão, que nós tínhamos mais de 34 mil pessoas trabalhando no santuário. Então, era assim, desde o nascer até o pôr do sol. Era um local de muita atividade. E isso tudo fala para nós cristãos hoje, porque o livro de Hebreus diz que tudo que aconteceu no passado era uma sombra das coisas futuras. Então, o santuário apontava para uma realidade maior que nós vamos descobrir aqui ao longo dos programas Bíblia Fácil. Agora você de casa, você na internet, está com aquela água na boca, né? Da palavra do Senhor, a pergunta foi respondida e é claro que a gente vai estudar juntinho com você. E eu quero oferecer para você que está em casa agora, esse super DVD que vai gratuitamente para a sua casa. É só você ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou o WhatsApp hoje está na palma da sua mão, mande eu quero, ou estudo bíblico, enfim, DVD, para o 12 98 100 14 25 e vai para sua casa com um cheirinho do Anjos da Esperança que financiaram esse trabalho especial da Palavra do Senhor. E pastor, o pessoal de casa agora já sabe, né? Tá com essa vontade toda de estudar. Qual o nosso primeiro estudo? Qual o tema de hoje? Bom, o primeiro tema é o santuário celestial, porque a gente tem que entender que o santuário é a morada, a casa de Deus. E se Deus é eterno, quer dizer que ele sempre houve um santuário. Então nós temos detalhes na Bíblia a respeito de um templo terrestre, de um santuário terrestre. Mas a própria Bíblia diz de que esse santuário terrestre ele foi construído segundo o modelo celestial. Então, para entender esse assunto, eu tenho que começar no princípio. Eu tenho que partir lá, desde a existência de um santuário no céu, uma história que antecede a origem do mal em nosso universo. Então, sempre houve um santuário, e o primeiro tema é, então, que santuário é esse que existe no céu? Então, é o santuário celestial. Que bênção. E pastor, o senhor mencionou uma outra palavra, né? Templo. E a gente vê santuário, templo, tabernáculo. É a mesma coisa? Veja, as palavras santuário, templo e tabernáculo na Bíblia, elas são usadas de forma intercambiáveis. E elas têm horas que elas se referem ao santuário celestial,
Há momentos que é uma referência à tenda móvel que Moisés construiu no deserto, e em outras ocasiões é uma alusão ao templo que Salomão construiu, foi destruído, foi reformado, e depois Herodes amplia esse templo, que foi o templo que Jesus conheceu. Então, as palavras santuário, templo e tabernáculo, ora elas se referem ao templo celestial, ora a tenda móvel construída por Moisés, ora o templo construído no Monte Sião por Salomão. Muito bem, pastor. O senhor mencionou desse santuário celestial. Que tipo de atividade, né, ocorriam nesse santuário? Bom, se nós formos para Êxodo, eu queria começar com esse verso, Cris. Êxodo 15, verso 17. Olha o que acontece. Êxodo 15 e o verso 17. A palavra de Deus diz assim para nós: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor. Veja, nós estamos em Êxodo 15. A ordem para a construção de um tabernáculo só veio no capítulo 25, verso 8. Então a Bíblia fala de um santuário antes de Moisés construir o santuário terrestre. É lógico que Êxodo 15, 17 está aludindo ao santuário celestial. E aqui é claro em dizer que esta habitação foi aparelhada para que Deus nela morasse. Então, há vários versos na Bíblia que falam desse santuário celestial e das suas funções. Aqui diz que foi a morada de Deus. No Salmo 11, verso 4, assim escreveu Davi: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, há um santuário no céu, e de lá Deus está atento aos filhos dos homens. Ou seja, Ele está coordenando, governando de lá todo o universo. Se vamos para o livro de Apocalipse, você tem mais uma vez a referências ao santuário celestial e o que nele acontece. Por exemplo, no capítulo 1, versos 12 e 13, João ouve uma voz, e então diz o versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Então João viu Cristo entre os castiçais ou candelabros de ouro. Você se lembra que o santuário, o templo, foi destruído no ano 70 finalmente. No ano 70 da era cristã, Tito, o grande general romano, destruiu o templo dos judeus. E o Apocalipse foi escrito perto do final do primeiro século. Então não havia mais um santuário. Então João está contemplando Cristo no santuário celestial. E aqui ele foi visto entre os candeeiros, que eram mobílias do primeiro compartimento do santuário, também chamado de santo. E quando você vai para o capítulo 11 de Apocalipse, verso 19, esse é um dos textos mais claros que a Bíblia tem para nos ajudar a entender o assunto. Olha o que diz João em Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Não podia ser mais claro, né? O santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, no capítulo 1 ele viu o santo, o candeeiro. No capítulo 11 ele vê o Santíssimo, a arca lá no Santíssimo. E ele diz que é o santuário no céu. Então, o santuário celestial é uma realidade bíblica e ele serve como morada de Deus, mas é também no santuário que Deus assiste aos habitantes da terra, ou seja, é o centro do governo de Deus. E aquela passagem que Davi mostra o desejo dele de morar na casa de Deus. Então, nesse momento, Deus está no santuário e Davi estava mencionando a morada no santuário, relatando Deus, né, nesse contexto. Sim. Salmo 27, Salmo 4. 27, verso 4, né? Davi expressa o desejo quando ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Veja, Davi está falando do desejo de morar na casa do Senhor. Mas Davi não construiu o tabernáculo, né? Foi Salomão quem construiu. Então Davi tinha essa consciência da existência de um santuário no céu. E depois ele quis construir esse santuário na terra, né? Um templo diferente da tenda móvel que havia lá em Siló. Mas Davi expressou esse desejo de estar na casa de Deus. E nesse momento, quando Davi escreve isso, o tabernáculo estava lá em Siló. E eu visitei, viu, Cris, nessa viagem, Siló. Fomos até o local, a região onde o tabernáculo foi montado definitivamente. E lá esteve esse tabernáculo, essa tenda móvel, por um bom tempo, até que Salomão construísse o templo e a Arca da Aliança, que lá estava em Siló, fosse levada então para Jerusalém. Pastor, por que teve que haver uma purificação do santuário? Né? O santuário celestial foi contaminado? Como assim? O que aconteceu nesse santuário aí? Veja, olhando para o antítipo no terrestre, como acontecia? Quando alguém pecava, ele tinha que ir até o santuário e levar a sua oferta. A lei estipulava para cada tipo de pecado um tipo de animal. Então a pessoa chegava até o santuário, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado e em seguida ele tinha que matar o animal. E então o sacerdote, às vezes pelo sangue ou às vezes pela comida da carne dessa oferta, levava então esse registro de pecado para dentro do santuário. Isso contaminava o santuário. Por isso ele precisava passar por uma purificação. Se o santuário terrestre passava por essa purificação, e ele é sombra daquilo que viria, quer dizer que um dia também o santuário celestial seria purificado. E vai ter, Cris, aqui um programa onde nós vamos estudar só sobre isso. Como que o santuário celestial será purificado. Mas espera aí, então existe pecado no céu? Não, não existe. O que existe no céu são registros de pecado. E antes que Jesus volte, o que tem que acontecer é uma obra de apagamento de registro de pecado. Então não tem pecado no céu, mas lá estão os registros celestiais, conforme Apocalipse 20 ensina, e esses registros de pecado deverão ser apagados antes que Cristo volte. Então é isso que tem no santuário celestial. Veja, quando o santuário terrestre foi construído, ele foi feito cópia do celestial. Então há um santuário no céu, sempre houve, e agora você tem então uma cópia na terra. Deus se valeu desse modelo, né, do celestial para que, ao existir um santuário na terra, ele pudesse ensinar o plano da salvação de forma mais definitiva, de forma mais clara. Então foi um recurso lúdico usado por Deus. Por isso nós vamos dar uma lição aqui, nas próximas semanas, que vai falar sobre o evangelho em símbolos. O santuário era isso, era o evangelho em símbolos. Então, antes do santuário, as pessoas aprendiam sobre a vinda de Cristo e o sacrifício do Messias quando eles montavam ou erigiam altares e neles sacrificavam animais. Com a vinda do santuário, você passou a ter não só o sacrifício de animais, todo um ritual diário, mas você agora agrega o papel do sacerdote e o papel do sumo sacerdote. E todas estas funções, quer seja como oferta, como sacerdote ou sumo sacerdote, seriam ministérios cumpridos por Cristo quando ele viesse. Então tudo no santuário era o evangelho para aquele povo. Então o povo do Antigo Testamento recebeu o mesmo evangelho que nós recebemos. A única diferença é que eles receberam um evangelho de um Cristo que ainda não havia morrido. E nós temos o evangelho do Cristo que já morreu. Então eles olhavam para o futuro na esperança da morte do Messias. Nós hoje olhamos para o passado na gratidão da morte do Messias, porque o Calvário já foi uma realidade. Então era o santuário que Deus tinha para evangelizar aquele povo e fazê-los compreender o plano da salvação. Que bênção! Você que está em casa, está gostando agora? Lembrando que você pode adquirir esse material gratuitamente, o DVD Santuário, O Caminho de Deus, são 13 temas. É só você ligar gratuitamente, você vai receber, não vai pagar nem a postagem. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 98 100 14 25 pelo WhatsApp. De um ponto que a gente não pode olvidar hoje, Cris, no estudo é o seguinte: esse santuário celestial, em algum momento, ele foi manchado. Manchado. Ele foi contaminado. E existem 2 capítulos na Bíblia que são assim, a gente fala sui generis, né?
são capítulos exclusivos, únicos. Então, Isaías 14 e Ezequiel 28 são 2 capítulos da Bíblia que nos falam sobre uma época onde não havia pecado e como o pecado surgiu no universo. Então, em Isaías 14, versículo 12, diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o verso 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E é daqui que vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. Então veja, havia no céu um santuário. E o profeta Ezequiel, no capítulo 28, vai dizer que esse anjo era o querubim cobridor. E quando a gente estuda o santuário terrestre, que copiou o celestial, você tinha a Arca da Aliança, e dentro da arca por um tempo esteve a lei de Deus, um pote com maná e a vara de Arão que floresceu, e por sobre a lei de Deus havia a tampa da arca, que era toda de ouro, que nós chamamos de propiciatório. A palavra propiciatório é a tradução da palavra grega hilasterion. Então, esse propiciatório ou hilasterion é um termo teológico que Paulo vai aplicar a Cristo. E acima da tampa da arca haviam 2 querubins e entre eles a presença visível de Deus, que a gente chama de Shekinah. Então, entre a Shekinah, que é a presença de Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso, e dentro da arca a lei que foi quebrada por Adão e Eva, você tem o hilasterion. Você tem, em inglês, algumas versões traduzem como mercy seat, o assento da misericórdia. Então, Paulo diz que Cristo é o nosso hilasterion, porque ele é aquele que medeia entre o que pecou contra a lei e aquele que está acima do hilasterion, que é o próprio Deus na Shekinah. E os querubins cobridores, um deles era Lúcifer, porque ele era querubim cobridor, diz o profeta Ezequiel no capítulo 28. Ele estava na presença de Deus, mas de forma inexplicável e ilógica, o orgulho surgiu no coração desse anjo, e como eu li em Isaías 14, ele quis ser como Deus. Então, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 9, houve uma batalha por poder no céu. O diabo, a criatura, tentando usurpar o lugar do Criador. Essa batalha foi física. Então, Lúcifer foi expulso do céu. Estamos falando de uma batalha física entre anjos. E ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. Apocalipse 12, 3 vai dizer que ele com a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas dos céus. E Apocalipse 1, 20 diz que estrela em profecia é anjo. Então, Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus da sua proposta, de que ele estava certo. E Deus, em sua misericórdia, teve que expulsar todos os céus. Então, aí surge o pecado no universo. E se o pecado surge no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. É por isso que esse tema é tão importante. E você não se engane. O diabo odeia o tema do santuário. Porque todas as vezes que a gente fala nesse assunto, nós estamos falando do lugar que um dia ele habitou. Pastor, que incrível, né, pastor? Verdade. Nosso tempo já está acabando, mas uma última coisa que tem que ser dita ainda hoje, Cris, é o seguinte. Esse santuário, morada de Deus, ele tinha antes do surgimento do mal e do pecado, que vamos ver semana que vem, quando Adão e Eva são enganados pela serpente, ele tinha funções litúrgicas. Era um local de adoração. Mas após a origem do mal e do pecado, o santuário celeste assume uma nova dimensão, que nós chamamos de soteriológica. Então, se antes era um centro de adoração, ele também passa a ser o centro divino da operação da salvação da humanidade. Então, no santuário se concentram hoje essas funções. Continua sendo o local da habitação e da adoração de Deus, mas agora
ele tem uma função salvífica. E aí você vai ter vários textos na Bíblia dizendo que é de lá que Deus julga, que é de lá que Deus ouve, que é de lá que Deus intervém na história humana. Então é o centro do divino governo em prol da salvação do homem. É por isso que o diabo odeia tanto esse tema e é por isso que ele é tão chave no estudo da Bíblia. E nós temos que nos aprofundar nesse assunto se quisermos entender o grande conflito entre o bem e o mal e por que o planeta Terra está do jeito que está. E eu queria terminar rapidinho o último texto, Hebreus capítulo 8, 1 e 2, é o que você acabou de falar, Cris. O autor de Hebreus escreveu assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então nós temos um sumo sacerdote nesse exato momento, no santuário celestial, operando a nossa salvação. Amém. Amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estar com os amigos ouvintes da Novo Tempo, também com os amigos através do Facebook, do Instagram, estudando um pouco mais a Tua Palavra. Obrigado pela existência de um santuário que hoje é o centro do governo e da ação divina em favor do homem. Por isso, nos ajuda, Pai, e aceita o nosso caso. Que Tu possas ser o nosso grande sumo sacerdote nesse dia e que nós possamos entender o Teu amor e a salvação que o Senhor hoje nos oferece. Abençoe cada amigo ouvinte que esteve conectado conosco agora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Só vou terminar oferecendo mais uma vez o Santuário, o Caminho de Deus. E tenho certeza que eu também vou ver aqui o DVD, ainda não tive oportunidade, mas eu também estou curioso, assim como você, das imagens, enfim, um trabalho feito com muito carinho. Ligue para a gente, DDD 12 21 27 31 21 ou 12 98 100 14 25. Acompanhe aqui e também na TV Novo Tempo, tá bom? Você é nosso convidado de sempre. Pastor, grande abraço, até a semana que vem. Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.